A falta de assinatura do Moro no ato de exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, compõe um quadro de deterioração que marcou a passagem do Sérgio Moro pelo governo. O então ministro da Justiça, ele já estava tão desmoralizado internamente que o Bolsonaro imaginou que ele não se importaria de engolir mais um sapo. Afinal de contas, o Moro já tinha passado 1 ano e 4 meses engolindo um sapo atrás do outro. Um a mais, um a menos, o presidente achou que ia ser digerido pelo Sérgio Moro. Isso é a ausência da assinatura do ministro, do então ministro, nesse ato de exoneração, pode ser classificado como uma falsidade ideológica, mas sempre vai aparecer ali um burocrata para dizer que a responsabilidade é dele, não do presidente. Então, isso daqui é um episódio menor num contexto maior. Mas ajuda a explicar por que o Sérgio Moro hoje tem tanta dificuldade para justificar os 16 meses que ele passou ali dentro da frigideira sem esboçar a reação. Nessa entrevista ao Fantástico, o Moro disse que a gota d'água foi a interferência na Polícia Federal e mencionou também a aproximação do presidente com o Centrão. Ora, essa goteira da Polícia Federal tinha começado a pingar em agosto do ano passado, em agosto de 2019, quando o Bolsonaro disse que seria um presidente banana, isso publicamente, numa entrevista ali de porta de palácio, se ele não pudesse trocar o chefe da PF lá no Rio de Janeiro. E ele trocou, efetivamente. Tiraram da superintendência da PF no Rio, Ricardo Saad, não acomodaram naquela ocasião o preferido do Bolsonaro, que era o superintendente de Manaus, trouxeram alguém de Pernambuco, mas efetivamente quem o presidente não queria na superintendência foi tirado, que é esse Ricardo Saad. E antes disso, a propósito da aproximação agora com o Centrão, o presidente Bolsonaro já tinha tirado essa carta da moralidade do baralho há muito tempo, inclusive num episódio envolvendo o Sérgio Moro, quando ele perdeu o controle sobre o COAF. Enfiaram o COAF, tiraram da pasta da Justiça, enfiaram ali nos fundões do Banco Central, tiraram a pessoa que o Moro tinha indicado para comandar o COAF, substituíram sem nenhum... E o Sérgio Moro não se importava de coabitar a esplanada com ministros como o Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, que foi indiciado pela Polícia Federal, comandada por ele, denunciado pelo Ministério Público, lá no caso do Laranjal. Então, também esse argumento de que o presidente agora está se aproximando do Centrão, é um argumento que, para o Sérgio Moro, não funciona muito bem. Aí perguntou-se ao Moro por que ele ouviu em silêncio aquelas ameaças todas que o Bolsonaro fez durante aquela reunião do dia 22, os despautérios que foram ditos ali por outros ministros, né? O Weintraub falando em prisão de ministro do Supremo, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, dizendo que devia aproveitar a pandemia, está todo mundo prestando atenção no Covid, a imprensa nos deixou em paz, vamos passar uma boiada aqui de modificações infralegais, que não precisa passar pelo Congresso, passar tudo de baseada, e o Moro assistindo aquilo ali, em silêncio, de braços cruzados, quer dizer, aí ele diz, naquele tom daquela reunião, é claro que ali não era o ambiente para estabelecer o contraditório. Como assim não era? Pelo menos no que diz respeito à área dele, ele devia ter dito ali meia dúzia de palavras, mas não, ficou em silêncio. Aí o Moro disse que saiu porque não admitiu ser papagaio do Bolsonaro. Na verdade, a essa altura, fica muito difícil saber o que é pior, se é ser papagaio do presidente ou se é virar uma atração turística, que é o que aconteceu com o Sérgio Moro. Ele passou por Brasília durante 16 meses como uma atração turística. Ministros precários coabitavam o governo com ele ali, pousavam ao lado do Sérgio Moro como se estivesse do lado das cataratas do Iguaçu, onde o perigo é só presumido. E nesse encontro de 22 de abril, o Moro ficou com uma aparência de Vênus de Milo. Eu estava escrevendo sobre isso antes, ficou com uma aparência de Vênus de Milo. A inação do Moro leva as pessoas a se perguntarem como é que ele perdeu os braços no período que ele esteve no governo. Então, o Sérgio Moro não saiu bem. Esse episódio da falta da assinatura dele no ato de exoneração do Maurício Valeixo só reforça esse ambiente de deterioração a que ele chegou no governo, e agora ele tem sérias dificuldades para explicar por que é que conviveu com esse cenário deteriorado por tanto tempo.